Notícias do dia, ano 6, número 1978. Dia 20 de abril de 2022, quarta-feira. Datas comemorativas. Dia do Diplomata. Dia do Disco de Vinil. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 32 graus, Belém, Pará. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 4,66. Valor do euro, em alta, R$ 5,03. Índice Bovespa, em baixa, 0,55%, 115.056 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 1,66% valendo R$ 194.005,11. Notícias nacionais. Presidente diz ter pedido apoio para conter embargo a fertilizantes. Bolsonaro disse em Cuiabá, Mato Grosso, que pediu ajuda diplomática à Organização Mundial do Comércio para conter o embargo de fertilizantes. Exército está presente em momentos difíceis do país, diz presidente. Bolsonaro participou da comemoração dos 374 anos do Exército, com a presença dos presidentes do STF, Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Câmara avança na proposta de internet gratuita para estudantes. A proposta prevê o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos estudantes da educação básica da rede pública de ensino de famílias inscritas no CAD único. Servidores do Banco Central suspendem greve, mas mantêm operação padrão. Com a suspensão da greve, as atividades rotineiras do Banco Central, como a divulgação de estatísticas e de relatórios, serão normalizadas gradualmente. Dono da Itapemirim tem bens bloqueados. Justiça bloqueou bens de Sidney Piva de Jesus para evitar calote a credores e quer entender venda da ITA empresa do Distrito Federal. Polícia Federal deflagra operação Teto de Vidro para combater crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. PF investiga esquema de operações financeiras atípicas no Acre. PF deflagra operação Iterum para investigar irregularidades em contratação de empresa prestadora de serviços no Tocantins. Polícia Federal investiga supostas fraudes em licitações e corrupção no município de Miracema, região central do estado. Polícia Federal deflagra operação Descobrimento para combater tráfico de internacional de drogas. Policiais federais cumpriram 46 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva no Brasil e em Portugal, por meio de cooperação internacional. Conselhos de saúde questionam fim da emergência da pandemia. O Ministério da Saúde afirmou em nota que mantém permanente diálogo com estados e municípios e reforça que nenhuma política pública será interrompida com a medida. Conforme o último boletim epidemiológico diário divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 30.275.219 casos acumulados de Covid-19 e 662.151 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 29.298.848 pacientes se recuperaram da doença e há 314.220 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 409.612.041. Casos de dengue em todo o país aumentam 95% em relação a 2021. De acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados quase 400 mil casos prováveis de dengue, o que representa um aumento de 95% em relação ao ano passado. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários faz audiência sobre licitação de terminal do Porto de Santos. O contrato tem prazo de 25 anos, prorrogáveis até o máximo de 70 anos. A área é de 423 mil metros quadrados, mas a previsão é que após investimentos chegue a 600 mil metros quadrados. Petrobras conclui construção de poço em tempo recorde, 35 dias. Segundo a Petrobras, a conclusão do poço em 35 dias gerou economia de cerca de 40 milhões de reais, além de ter reduzido o tempo de exposição de trabalhadores ao risco. O poço construído faz parte do projeto de revitalização do Campo de Marlim, que já está em produção há mais de 30 anos na Bacia de Campos. Gol e Mercado Livre fazem acordo de 10 anos para entrega de encomendas. Com a parceria, o Mercado Livre, líder em comércio eletrônico no país, pretende reduzir em até 80% o tempo de entrega para rotas mais longas. Consulta ao 13º do INSS está aberta. É o terceiro ano em que segurados receberão o 13º antes das datas tradicionais, agosto e dezembro. Em 2020 e 2021, pagamento foi antecipado devido à pandemia. Produção industrial sobe em março, mas queda no consumo preocupa. A utilização da capacidade instalada aumentou 1 ponto percentual, para 69%, de fevereiro para março de 2022. O resultado está 2 pontos percentuais acima da média dos meses de março. Produção de minério de ferro da Vale cai 6% no primeiro trimestre, na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Houve queda de 22,5% no volume produzido pela mineradora.
Mercado de soluções 5G no Brasil deve chegar a 101 bilhões de reais, com a implantação do 5G. A expectativa é que sejam abertas inúmeras possibilidades em áreas como inteligência artificial, processamento de dados, realidade aumentada e logística. Intenção de consumo das famílias cresce pelo quarto mês, comparando com março. Os 7 componentes do indicador têm alta, destacando-se perspectiva profissional, 5,7%, renda atual, 3,4%, e momento da compra de bens duráveis, 3,3%. Dólar sobe para R$ 4,66 em dia de tensão externa. Em dia tenso, o Ibovespa fechou com queda de 0,55%. O índice recuou mesmo com a alta nas bolsas norte-americanas, pressionado pelos papéis da Vale, um dos mais negociados. Partituras originais de hinos brasileiros deixam Rio pela primeira vez, hinos da independência nacional, da bandeira e da proclamação da República, além de composições históricas, serão expostos no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esportes. NBB. Oitavas de final, jogo 1. Caxias do Sul 64, Unifacisa 73. Copa do Brasil. Terceira fase, jogo 1. CSA 0, América Mineiro 3. Bahia 0, Azures 0. Tênis. Thiago Monteiro avança às oitavas de final do ATP de Belgrado. Na Sérvia, o brasileiro superou o português João Sousa, por 2-7-0, na estreia da chave principal. Próximo adversário será o vencedor do embate entre David Goffin e Filip Krajinovic. Notícias internacionais. Rússia faz outro ultimato a Mariupol na Batalha de Donbás. A Rússia estava atingindo a siderúrgica de Azovstal, o principal bastião de resistência restante em Mariupol, com bombas que destroem bunkers, disse um assessor presidencial da Ucrânia nesta terça-feira, dia 19. Ucrânia diz que tragédia de Mariupol complica esforços de paz. Mikhailo Podolyak, principal negociador da Ucrânia, disse que o contínuo cerco de Mariupol e o repetido fracasso das tentativas de arranjar corredores seguros para a retirada de civis complicaram as conversações. Pelo terceiro dia, Kiev e Moscou não têm acordo sobre corredor humanitário. Bombardeios intensos continuam em Donbás, no leste do país. Não existe qualquer corredor humanitário, disse a vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk, nesta terça-feira, dia 19. Cerca de 20 mil mercenários estão lutando pela Rússia na Ucrânia. Uma fonte da agência AFP diz que soldados do grupo Wagner estão atuando por Moscou em território ucraniano. Rússia denuncia ataque das forças ucranianas em Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, que causou pelo menos um ferido. Naufrágio de cruzador russo deixou 37 mortos, diz portal russo, segundo o veículo Medusa. O navio Moskva transportava 500 militares, dos quais pelo menos 100 ficaram feridos. Rússia inicia nova fase de operações na Ucrânia, diz chanceler Sergei Lavrov. Militares assumiram controle da cidade de Kremina. Canadá impõe sanções contra duas filhas de Vladimir Putin. Katerina e Maria Vladimirovna Tikhonova também foram alvo de medidas econômicas dos Estados Unidos, Japão, Reino Unido e União Europeia. Estados Unidos. Guerra na Ucrânia pode levar insegurança alimentar global, que, antes do conflito, já afetava mais de 10% da população mundial, disse a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. Lituânia e Moldávia proíbem símbolos considerados apoio à Rússia. A violação das proibições implica em multa de 900 euros para indivíduos e de 1,5 mil euros para empresas. A decisão da Lituânia ocorre após proibições semelhantes na Letônia e na Moldávia. Afeganistão. Explosões em escola de Cabul deixam pelo menos 6 mortos. Ações atingiram a escola Abdul Rahim Said, para rapazes, em bairro da capital afegã habitado por famílias da minoria xiita Hazara, densamente povoado. Com quase um século de atraso, a Argentina inicia julgamento por massacre de indígenas. Chacina tirou a vida de até 500 integrantes de povos originários que eram obrigados a trabalhar nas plantações de algodão. Eventos históricos do dia. Em 1910, fundação da Congregação Cristã no Brasil. Em 1946, a Sociedade das Nações é oficialmente dissolvida, transferindo a maior parte de seu poder para a Organização das Nações Unidas, ONU. Em 1961, Guerra Fria, fracasso da invasão da Baía dos Porcos por exilados cubanos apoiados pelos Estados Unidos contra Cuba. Em 1972, Apollo 16, comandada pelo astronauta norte-americano John Young, pousa na Lua. Young foi o 9º homem a pisar na Lua. Em 1978, voo Korean Airlines 902 é abatido pela União Soviética, próximo de Murmansk, depois de ter entrado no espaço aéreo soviético e não haver respondido aos interceptadores. Em 1992, acontece o The Freddie Mercury Tribute Concert, um show no estádio de Wembley, na Inglaterra, com diversos artistas mundialmente famosos que tocaram músicas do Queen em homenagem a Farrokh Bulsara, nome verdadeiro de Mercury, que morrera em novembro de 1991. Em 1998, o grupo terrorista alemão Fração do Exército Vermelho anuncia sua dissolução após 28 anos em atividade. Autor:
Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.